Novo CT do Vasco. Das atualizações da SAF do Vasco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Das atualizações da SAF do Vasco. Parece que depois do que a gente trouxe por aqui no último final de semana, tudo aconteceu como a gente informou, né? Vocês viram diversas notícias em relação à política do Vasco. Vocês viram a reunião do Conselho, que ontem foi para deliberar a reforma do Estatuto. É legal a gente pontuar aqui que dentro da nossa apuração, a gente abordou muito mais a venda da SAF do que a reforma do Estatuto propriamente dito. E as pessoas começaram a confundir, as pessoas começaram a pautar uma coisa na outra e achar que uma coisa dependia da outra com a reforma do Estatuto. A reforma do Estatuto é uma coisa. A venda da SAF e o que estava acontecendo com o que eu trouxe aqui é outra. Ontem a gente viu algumas questões e eu me aprofundei um pouco mais, principalmente nessa questão da reforma do Estatuto, e vou dar minha breve opinião aqui sobre os pontos mais polêmicos. Questão da quarentena, em que você trabalha no associativo, vai participar da venda e não pode trabalhar na SAF durante 5 anos. Sou a favor de manter a quarentena. Não vejo problema nenhum em manter a quarentena. Claro que você vai perder alguns bons profissionais que estão ali dentro do Vasco, estejam em cargos estatutários ou não, mas eu acho que para a lisura do processo é muito importante você não ter esse conflito de interesse. E lembro de Luiz Melo, por exemplo, que participou da venda da SAF e depois foi trabalhar na SAF. Eu me recordo de forma cristalina que à época fui muito contra isso. Não só porque o Luiz Melo é Flamengo. Isso aí eu tô cagando. Se o cara é profissional, seja lá qual time ele torça, o importante é ele ser profissional e ele fazer o trabalho dele bem. O problema é que o Luiz Melo, além de ser Flamengo, era um péssimo profissional. E isso ficou comprovado com tudo que aconteceu. Então me lembro muito bem de ser contra isso, enquanto muita gente normalizou a época. E vou manter a minha opinião aqui. Acho que quem participa da venda da SAF não pode trabalhar na SAF. Porque é igual aquele meme do Homem-Aranha. Um apontando para o outro aqui. E acho que está errado mesmo. Tem que manter a quarentena, na minha opinião. Vou para o outro ponto. Remuneração dos presidentes e vice-presidentes que trabalham de forma exclusiva. Já disse para vocês, na minha opinião, acho correto. Se o cara para a vida dele para ser presidente do Vasco e trabalha exclusivamente para aquilo ali, não ganha dinheiro por fora, não tem outra fonte de renda, trabalha dia e noite para o Vasco da Gama, ele tem que receber um salário. Ele tem que receber uma remuneração. Até para que não só ele seja responsabilizado em caso de gestão temerária, mas também ele não se sinta seduzido por falcatruas que fizeram parte da política do Vasco há muito tempo. Compreende? Outro ponto, exclusão do sócio geral. Era um outro ponto que estava sendo muito discutido. Não concordo. Assim, isso para mim é fechar mais o clube ainda. Sócio geral é um sócio mais barato, é um sócio que tem uma baixa adesão, porque pouca gente de fato se associa dessa maneira, mas para o cara que quer ser um participante da vida social do clube, o sócio geral era importante. Então eu não vejo motivo para excluir essa categoria, muito pelo contrário. Outro ponto também debatido, fim da meia entrada dentro do sócio estatutário, daquele cara que é sócio geral também e tudo mais. Cara, o Vasco hoje é um clube que de maneira associativa oferece tanta pouca coisa para o seu sócio. Por que tirar a meia entrada dentro dos jogos e tudo mais? Acho bobeira. Já não tem uma gama enorme de sócios estatutários que façam a diferença, ainda mais com uma próxima reforma, que você vai ter 50 mil lugares, por exemplo, em um novo São Januário. Então, acho bobeira nesse sentido. E é isso. Assim, é isso. Eu acho que esses são os pontos, vocês que estão aí no chat podem até... o outro ponto, o Wesley no controle. E o empréstimo sem passar pelo conselho? Depende do valor, cara. Depende do valor. Se for um valor baixo, que não vai comprometer o clube, eu acho que às vezes você tem que tomar decisões administrativas que são necessárias. Assim,
Dependendo do valor, são necessidades operacionais ali do momento. Agora, de forma geral, quando eu falo isso, por quê? Porque toda vez que você vai chegar, vai falar assim, como gestor, né? Vou fazer um empréstimo, hein? Se tratando da política do Vasco como ela é, esse empréstimo que talvez e às vezes é realmente necessário para o clube, às vezes não vai ser aprovado por politicagem. Isso acontece, tá? Então, tudo isso, inclusive, vai ser acabado quando a venda da SAF acontecer. Porque quem do associativo, quem é o presidente que vai querer fazer altos empréstimos para poder endividar o associativo? O Vasco é SAF. O Vasco é SAF Futebol, Sociedade Anônima do Futebol. O Vasco está praticamente vendido, apalavrado verbalmente, vou falar mais sobre isso em breve. Então, essa questão em si, ela não vai ser importante. O ponto, aí sim, já interligando para a venda da SAF, que sim, tem que ser discutido e tem que ser acelerado nesse sentido, é a possibilidade de você vender 90% e ficar só com 10%. Porque a proposta do Marcos Faria Lamáquia é comprar 90%. Então, diante de tantos questionamentos e de tantas discussões que aconteceram no Conselho, a mais importante de ser acelerada e, na minha opinião, a mais simples é essa. Porque aí você coloca os 90% sendo comercializados, o investidor já declarou que a proposta é para comprar 90%, o investidor já tem em contrato os 90% para comprar, então você só vai conseguir assinar a venda definitiva quando a reforma do estatuto sair. Esse é um tópico. Então você pode, dentro dessa porcentagem, avaliar, reformar esse tópico para que a venda aconteça. Se tiver alguém implicando com isso, aí sim é a pessoa que está tentando atrapalhar, tá? Mas, de forma geral, o que eu posso dizer para vocês é que aconteceu tudo o que aconteceu nos últimos dias. Olha, vou trazer uma informação aqui. Eu respeito muito, tá? Todos os apuradores e tudo mais. E eu vi uma notícia ontem da galera do NT Vascaínos, que faz um trabalho muito legal, tá? Um abraço lá pra rapaziada. Eu tenho o maior carinho pelo Amadeu, do canal Amadeu Vasco. Tá sempre nas coletivas. Um cara que vem lá de Vigário Geral, de Jardim América, mesmo lugar que eu. Gente finíssima, me trata com o maior carinho. Falaram que a reunião de ontem tinha sido adiada, que eu informei no final de semana. Não foi adiada. A reunião aconteceu. E quinta-feira, ou seja, amanhã, vai acontecer outra. A reunião entre os representantes do Vasco e os representantes do grupo do Marcos Faria Lamáquia aconteceu ontem sim. E aconteceu para, mais uma vez, confirmar que o memorando de entendimento vai ser assinado. Amanhã vai ter outra reunião e o que eu ouvi hoje é o seguinte: no mais tardar, na semana que vem, esse memorando estará assinado. E o novo centro de treinamento do Vasco é uma das premissas do acordo do Cruz Maltino com Marcos Lamáquia. Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que está tudo praticamente fechado para que o Marcos Lamáquia se torne o dono da SAF vascaína. Nos próximos dias vai haver a assinatura de um memorando de entendimentos. No passo seguinte, a aprovação do Conselho Deliberativo. E entre os 2 bilhões que serão aportados, uma boa parte dessa grana será destinada à construção de um novo e mais moderno CT da América do Sul. Expectativa de um investimento de até 150 milhões de reais. Esse novo CT, que deve abrigar o profissional, o sub-20 e o sub-17, não deve ser no CT Moacir Barbosa, que passaria a ser ocupado pela categoria de futebol feminina e as primeiras categorias de base, sub-11, sub-13 e eventualmente o sub-15. Só para completar, Lamáquia e Vasco ainda procuram o local onde será construído esse centro de treinamento. A operação de compra da SAF está bastante avançada, para a alegria do torcedor Cruz Maltino. Temos aí uma disputa aí por Gabriel Peck. Pois é, o Peck segue arrebentando lá nos Estados Unidos, né? O Vasco que vem constantemente, né, conversando com o jogador. Ele já falou que, né, um retorno ao futebol brasileiro ele daria prioridade ao Vasco, né? E ontem surgiu a informação que o Cruzeiro, pois é, o Cruzeiro estaria abrindo conversas com o empresário do Gabriel Peck para tentar trazê-lo agora no meio do ano. E eu vou falar para vocês, tá? O Peck hoje
nesse time do Vasco seria muito, muito bem-vindo. Jogador de qualidade, de velocidade, que ajuda na marcação e que está vivendo um grande momento e que é cria da base do Vasco, né? Então, realmente, se o Cruzeiro tentar essa contratação, eu acho que é obrigação do Vasco, pelo menos, conversar, entender. Será que o Cruzeiro vai tentar comprar o PEC? Será que o Cruzeiro vai tentar trazer o PEC por empréstimo com opção de compra? Porque eu acho que o Vasco tem que tentar. Eu acho que o Vasco tem que pelo menos intermediar e conversar para saber se o jogador não teria interesse maior em vestir a camisa do Gigante da Colina. Ontem tivemos uma polêmica aí no Vasco, hein? Marino Inestrosa, ele que não tá muito bem, né? Desde que chegou ao Vasco da Gama, não vem jogando bem, não vem agradando ao torcedor vascaíno. E ontem, né, o Inestrosa, que é uma das contratações mais caras do Vasco para a temporada, foi flagrado, entre aspas, ali pela torcida do Vasco, curtindo um post sobre uma possível transferência dele para o São Paulo. O jogador, que acabou não caindo ainda nas graças do torcedor, está com seu nome ventilado lá no tricolor paulista e, enfim, tá aparecendo na sua tela, né? Apareceu uma publicação de rumor, né, da possível transferência dele para o São Paulo, e o Inestrosa curtiu essa publicação. Isso não caiu nada bem, né, nas redes sociais. Aí o torcedor vascaíno ficou bastante chateado, e o rumor é o seguinte, né, que o São Paulo tem interesse na contratação do Marino Inestrosa. É um jogador que interessa o São Paulo gosta desse jogador. Inclusive o São Paulo estuda oferecer ali o Arboleda numa possível troca pelo Inestrosa. O Vasco, que tem interesse, né, no zagueiro Arboleda do São Paulo, mas é claro, né, o Vasco investiu alto no Inestrosa, não vai aceitar uma troca num zagueiro que está em baixa lá no São Paulo, que já tem uma idade avançada, né? Mas, enfim, pegou muito mal aí essa curtida do Inestrosa nessa publicação, colocando ele ali no São Paulo, e depois da repercussão negativa, o próprio jogador retirou a curtida, né, para evitar qualquer tipo de polêmica. Mas o São Paulo tem interesse aí no Inestrosa, quer envolver o jogador numa troca com o Arboleda. E, enfim, a janela vem aí para ver se essas negociações acontecem, né? Mas eu não acredito que o Vasco vá aceitar uma troca do Marino pelo Arboleda. Inclusive, eu acho que é um péssimo negócio, né, caso o Vasco aceite algo desse tipo. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!